Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar de um tema meio complicado. Eu não gosto muito de ficar falando. Ai, peraí, deixa eu ajeitar aqui o celular. Eu não gosto muito de ficar falando sobre religião, futebol, essas coisas assim, porque não me agrada, que eu acho que cada um tem a sua opinião, cada um faz aquilo que é melhor pra si. Mas eu ainda agora estava conversando com a minha prima a respeito de um médico que está sendo, né, julgado e processado aí por conta de como é que se fala, assédio sexual e algumas outras coisas. E como eu sou espírita, sou kardecista, muitas pessoas vieram me perguntar a respeito do assunto, né? Aí, tá vendo? Fez isso, fez aquilo, julgando toda uma entidade. Gente, o que acontece? Em todo lugar tem a laranja podre, né? Como a gente costuma dizer. E toda religião vai ter aquela pessoa que vai te desagradar. Que nem tem pastores que só sabem pedir dinheiro. Isso não quer dizer que todo evangélico é como aquele pastor se apresenta. Tem histórico também na Igreja Católica de abuso sexual contra meninos que iam ser padres e tudo mais. Isso não quer dizer que todos os padres tenham esse defeito. A gente, nós seres humanos, temos que começar a confiar e depositar nossa fé em Deus, em Cristo, e não no homem, porque todo homem é falho. Em todo lugar que você for, vai ter alguém que vai te desagradar, entendeu? Então, assim, com relação a esse médium, eu acredito que no começo ele tinha uma espiritualidade, uns amigos de luz que o ajudavam, né, que o auxiliavam através da cura. Só que depois de um certo momento, ele deve ter se inflado o ego dele e essas entidades de bom coração se afastou dele, foi onde entrou outro tipo de entidades, né? Mesmo assim as pessoas eram curadas? Mesmo assim as pessoas eram curadas. Por quê? Porque a fé daquelas pessoas que o procuram faz com que elas se curem. Porque o que nos cura é a nossa fé, né? E a maioria, eu penso, pelo menos eu tô falando da minha pessoa, eu penso que aquela pessoa era curada por conta da fé dela e por conta do merecimento dela, daquela pessoa que foi buscar ajuda, e não daquele que estava oferecendo ajuda, que nem era uma ajuda, né? Com relação a esse médium também, uma coisa que eu me pergunto, teve relato, eu não fiquei vendo muita coisa, mas teve relato de uma pessoa que falou que ela foi abusada 3 vezes. Agora eu pergunto pra vocês, essa pessoa foi abusada 3 vezes, ela foi a primeira vez, foi abusada, por que voltou? Não é estranho? Não tô defendendo ele de forma alguma, porque é que nem a gente sempre fala, plantou, vai colher. E ele, se ele plantou essas coisas, ele vai colher, ele vai ter que arcar com a responsabilidade, tanto no plano material quanto no plano espiritual, ele vai ter que arcar com a responsabilidade dele, entendeu? E em todas as religiões existe a frase que diz: orai e vigiai, não é? Então na evangélica existe isso, na católica existe, na Umbanda, no catecismo, enfim, em todas, porque é bíblico, orar e vigiar. Então a gente tem que orar e vigiar sempre. Se você vai num lugar que você não se sente bem, que é porque você é coagido, que você é forçado a fazer algo que você não acha que está de acordo, para que você vai voltar lá de novo? É orar e vigiar? Pô, não tá bom para mim? Não achei legal o que esse pastor fez, mas não vou desistir de Cristo. Vou procurar uma outra igreja onde eu me sinta bem. Ah, esse padre não tá legal pra mim, cara. Eu achei que a atitude dele não foi muito bacana. Vou orar por ele, mas vou em outra missa. Entendeu? A gente tem que estar bom com nós e com Cristo. Não é com o homem, sabe? Eu, particularmente, escutava uma rádio todo dia pela manhã de um padre. Só que esse padre ficava, por que o padre? Por que o padre? Por que o padre? Eles colocavam sempre em primeiro plano e esquecia de falar de Cristo, sabe? Esquecia de passar aquelas coisas boas para as pessoas. Eu comecei a ficar, nossa, mas esse padre, ele tá muito eu, né? Ele já tava meio que se inflando, se achando, e ele achava que depressão era uma frescura, né? Até que aconteceu? Ele ficou depressivo e ele percebeu o quanto ele era vazio de Cristo, o quanto ele precisava de Cristo. Então, gente, o meu pedido de hoje é: pare de ficar julgando as pessoas sem conhecer as pessoas. A pessoa diz, eu sou evangélica, você já fala, tá indo naquele pastorzinho que te pede dinheiro, tá pagando quanto? Sabe? Eu sou católica, nossa, já deve ter saído com o padre, né? Sou coroinha da igreja, sei não. As pessoas já julgam.
Ah, eu sou espírita. A pessoa se fala que é espírita. Eu geralmente falo que eu sou kardecista. Se eu falar que sou espírita, as pessoas já imaginam que eu sou macumbeiro, que eu faço maldade, sabe? E outras coisas também. A religião da Umbanda, do Candomblé, tem o seu lado ruim, como todas as religiões têm, mas tem o seu lado bom também. Então para de julgar aquelas pessoas que fazem trabalho, sabe? É começar a respeitar o próximo. A humanidade precisa muito respeitar o próximo, amar o próximo. Então pare de ficar, porque olha lá, fez, sabe? É complicado, é complicado. É que nem às vezes eu vejo na família, né? Tem pais que têm 5 filhos, 4 são uma bênção. E um é aquela ovelha negra que diz, né? Infelizmente está no mundo e tudo mais. É a criação do pai e da mãe? Não, é da índole da pessoa. Então você tem que ser aquilo que você acha bom pra você, sabe? Vê o que é bom pra você, o que é necessário pra tua vida, entendeu? Eu particularmente, eu quero ser rapidinho porque eu já falei bastante, mas eu frequentei a igreja evangélica, a congregação, eu amo aquela denominação, sabe? É muito gostoso os hinos, os testemunhos. Eu parei de ir porque tinha que usar saia, tem que sentar separado. Então, tem algumas coisas que eu não concordo. E me afastei, mas acho super legal quem vai. A igreja católica, eu adorava, só que tem algumas coisas também que me incomodavam. E no espiritismo foi onde eu me encontrei. E para ser sincero para vocês, resumindo tudo, eu acho o espiritismo, no fato, o kardecismo, que é o que eu frequento, que é a mesma religião de Chico Xavier, né, para quem não entende muito, é difícil você seguir. Por que é difícil? Porque a maioria das religiões, não julgando, pelo amor de Deus, eu tô falando de experiência minha que eu tive, é assim, Jesus vai me dar e a culpa é do inimigo. Jesus vai fazer e a culpa é do inimigo. É óbvio que a gente tem que conversar com Deus sempre, agradecer a Ele sempre, pedir sempre proteção, né? E vigiar sempre, porque o mal tá em toda parte. Mas a vida não é Jesus me dá e a culpa é do inimigo. Sua responsabilidade está onde? E a sua responsabilidade daquilo que você planta e que você vai colher fica onde nesse meio termo? Então o Espiritismo ensina isso. Que se você tá numa fase boa, que bom pra você. Se você tá numa fase ruim, é porque você está plantando aquilo que você colheu e não é tão ruim assim. Porque com essa dificuldade que você está passando, você vai aprender muito mais naquela fase boa. Entendeu? Então, no Espiritismo, a gente aprende que as fases boas são aproveitadas e as fases ruins são mais aproveitadas ainda. A dor é o aguilhão para você seguir em frente. Então, pensa nisso. Tá bom? Me desculpa todo mundo, eu não vim aqui, não dei nome, só dei nome aí da denominação, né, das igrejas e tal, pra não ofender ninguém, né? Porque da mesma forma que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Eu sempre faço vídeo brincando e rindo, mas esse eu senti a necessidade de falar, porque às vezes as pessoas julgam as outras pessoas sem conhecer. Então vamos ter um pouco mais de amor pelo próximo. Principalmente nessa data, né, que é Natal, que é o nascimento de Cristo. Respeita as pessoas. E perdoar, respeitar, não significa que você tem que ficar grudada naquela pessoa. Às vezes você tem dificuldade com uma pessoa, né, que você não quer ter ela perto de você, mas você não precisa desejar o mal para ela. Ora por ela, deseje coisas boas a ela, sabe assim? Enfim, sejam todos felizes, muita luz e paz a todos, tá bom?